chapter 2, and let's pick it up Capítulo 2, e vamos começar with verse number 9. com o versículo número 9. Kifa Aleph, Kefa Aleph, chapter 2 and verse 9, capítulo 2, versículo 9, where we read. onde nós lemos: No, not until we get to Vayikra 8. But you are a chosen generation, Mas vocês são uma geração escolhida, a royal Kohanut, sacerdócio real, a Kadosh nation, uma nação kadosh and a peculiar people, e povo peculiar, that from now on your life should show forth que daqui para frente as suas vidas vão adiante the tehilot of him who has called you e mostrem as terrilot daquele que lhes chamou out of darkness da escuridão into his marvelous light. para a maravilhosa luz dele. So you were not a people. Então vocês não eram povo, Now you are the people of Yahuwah. agora vocês são o povo de Yahweh. You were lo ruchama, mercy withheld. Vocês eram loruhamá, misericórdia impedida, But now have obtained finished work, rachamim. mas agora obtiveram as rachamim da obra finalizada. Kifa Aleph chapter 2 verse 9 reminds us Kefa Aleph, capítulo 2, versículo 9, nos lembra that we were chosen to be a royal Kohanut, que nós somos escolhidos para ser sacerdócio real, a royal priesthood. Sacerdócio real. We thank Yahuwah for a second and third and fourth witness Nós agradecemos a Yahweh por uma terceira e quarta testemunha, as we turn to Chason. enquanto vamos a Chazon. In Chason chapter 1, Em Chazon, capítulo 1, verse 6, versículo 6, we read, nós lemos: unlike the King James and all the faulty translations that tries to say we're kings, our forefathers asked for a king and it got us in serious, dire straits. Diferente das outras traduções, como a King James, como as outras traduções que tem por aí, Yahweh não quer que sejamos reis, porque os nossos antepassados pediram para o rei e isso deixou eles em graves problemas. The word there in the Greek is a kingdom of priests, not kings and priests. A palavra grega aí é reino de sacerdotes, não reis e sacerdotes. That matches perfectly with Exodus, where Yahuwah chose his son, Yisrael, in Exodus chapter 4. E isso bate exatamente com Êxodo, capítulo 4, onde Yahweh escolheu o filho dele, Yisrael. And he says, I'm going to turn my son into a mamlechet kohanim. E ele disse, eu vou transformar o meu filho num mamlechet kohanim, into a kingdom of priests. em reino de sacerdotes. Every scripture that you'll come across is mistranslated in Revelation 1:6. Toda a escritura que vocês trombarem está mal traduzida em Apocalipse 1:6. Where it says a kingdom, kings and priests. Onde fala reis e sacerdotes. That is a lie. It got us into trouble. We didn't want Yahuwah as our king. We said we want a human king just like all the other nations. Isso nos trouxe muito problema. Não, a gente não quer mais Yahweh como rei. Nós queremos rei como todas as nações têm, ser humano. And Yahuwah said, what do you mean? E Yahweh disse, tá, mas como assim? What do you mean? I'm your king. Como assim? Eu sou rei de vocês. And then centuries later, the Yehudim of Yahusha's day did the same thing. They rejected the king, who was Yahuwah come in the flesh, and they said, we have no king but Kaiser. E séculos depois, os Yahudim rejeitaram o rei, o Mashiach, que veio na própria carne e disse, nós não temos rei além de Kaiser. That's why Yahusha said in Matthew 23, fill up the serpent cup of rebellion of your fathers. Por isso que Yahusha falou em Mateus capítulo 23, encha a taça de rebeldia dos seus pais. You sawed Isaiah in half, you threw Jeremiah in a dungeon, now do away with me and fill up the cup of wrath that Yahuwah has reserved for the fathers of the Jewish people. Vocês cerraram Isaías no meio, vocês botaram Jeremias numa prisão e agora se livrem de mim e encham a taça de ira que os seus antepassados beberam também.
And rather than repent at the words of Mashiach that was beckoning them to make a teshuvah of heart, E ao invés de se arrependerem as palavras do Mashiach que estava lhes implorando para fazer uma techuvá do coração, they continued in the sins of their forefathers. eles continuaram nos pecados dos seus antepassados. We don't want Yahuwah as our king. We want a human being that we can see and touch. Nós não queremos Yahweh como nosso rei, nós queremos um ser humano que podemos tocar e ver. And that's why false religion on Facebook and social media turns Yahusha into a human being and not Yahuwah in the flesh. They're still demanding a human being like them, and Yahusha is not like them because they are from the dust and he is from heaven. Por isso que as religiões do Facebook ainda dizem que Yahusha é um ser humano, porque eles ainda estão demandando um ser humano rei como eles, mas Yahusha não é como eles. Eles são do pó, Yahusha é de cima. They're still doing the exact same thing. Eles ainda estão fazendo a mesma coisa. Nothing has changed. Nada mudou. Can I get a witness? Amém. Now, the correct rendering of Chazon 1:6 A renderização correta de Razon 1:6 is exactly what the Torah says we are. é exatamente o que a Torá diz que nós somos. He has made us a mamlechet kohanim. Ele fez de nós um Mamlechet Kohanim. Who is not going to have any kings beside him. He's not going to have any other Elohim beside him or any other kings beside him. Yahweh não vai ter nenhum rei, nenhum outro Elohim além dele. Well, wait a second. Doesn't it say King of Kings? Mas peraí, lá não diz rei dos reis? Isn't Yahusha called the King of Kings? Yahusha não é chamado de rei dos reis? Sure. Claro. He's the king over Moab. Ele é o rei sobre Moab. He's the king over Iraq. Ele é o rei sobre o Iraque. He's the king over all the heathen kings, but he doesn't want to share his glory with any citizen of his kingdom. Ele é o rei sobre todos os reis humanos, mas ele não compartilha a glória dele com os reinos desse mundo. So he has made us a kingdom of Kohanim. Então ele fez de nós um reino de Kohanim. To his Eloha and his Abba. Para o Aloha dele e Abba dele. And for that alone that he has made us a royal priesthood. E só para isso ele nos fez um sacerdócio real. For that alone be Tiferet, honor and dominion to him forever leolam vaed. Por isso somente seja domínio, honra e tiferet a ele leolam vaed. Now go to 5:10. Agora vamos para 5:10. Stay in Chazon 5:10. Fiquem em Razon 5:10. Again, we have a third and fourth witness. De novo, nós temos uma terceira e uma quarta testemunha. Yahuwah has made all believers the priesthood, the Melchizedekian priesthood of all believers. Yahweh fez esse sacerdócio de Melquisedeque de todos os crentes. He has made us a mamlechet kohanim or a malchut of kohanim. Ele fez de nós um mamlechet, um reino de Kohanim. To our aloha. Para o nosso aloha. And because he has made us kohanim to his aloha, e porque ele nos fez Kohanim do nosso aloha, we will rule and reign with him forever. Nós governaremos e reinaremos com ele para sempre. Leolam vaed. Leolam vaed. Now we have a third witness or a fourth witness. Agora nós temos uma terceira ou quarta testemunha. In Chazon, em Razon, chapter 20, capítulo 20, and verse 6, versículo 6, we read, nós lemos: Blessed and Kadosh, abençoado e Kadosh, the royal priesthood, the chosen generation, o sacerdócio real, a geração escolhida, the peculiar people, o povo peculiar, is he that has part in the first premillennial resurrection, é aquele que partiu na sua ressurreição pré-milenar, on such a on such a person or a priest, em tal pessoa ou sacerdote, the second death has no power. A segunda morte não tem poder sobre. So in other words, you have to have a priest, you have to be a priest of Yahusha in order for the second death to have no power over you. Em outras palavras, tu tem que ser um sacerdote de Yahusha para que a segunda morte não tenha poder sobre ti. And we are a kingdom of priests, so the second death has no power over us. Então nós somos um reino de sacerdotes, portanto a segunda morte não tem poder sobre nós. The second death, hell and the grave have no power over us.
A segunda morte, o inferno e a sepultura não têm poder sobre nós. But we as Kohanim will serve as Kohanim, Mas nós, enquanto Kohanim, serviremos como tal. as he alone reigns and rules for 1,000 years. Enquanto ele, só ele, reina e governa por 1000 anos. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Brother Nehemiah, hand me that Apocrypha over there. It's a little green book. You'll see it floating around somewhere. So we have several witnesses. Então nós temos várias testemunhas. Now turn with me to Jubilees. Agora vamos comigo para Jubileus. Sefer Hayovlim. Sefer Hayovlim. Let's get that up on the screen. I feel sorry for the people. Vamos pôr na tela, eu tô com pena do povo. But if you get your copy of Jubilees, then you'll be all set. Mas se vocês tiverem a cópia de Jubileus de vocês não vão ter problema. We have the only version of Jubilees E nós temos a única versão de Jubileus written in modern English. escrita no inglês moderno. In addition, Além disso, I've added on Amazon the hardcover, eu adicionei no Amazon o apócrifo da capa dura, which has color font. que tem fontes coloridas. Okay, Marilyn, just so you know in the future, cell phone off, you won't have those problems. Okay? So we've learned that a long time ago. We have our cell phone off or on mute. Okay? If someone's dying, Yahuwah knows how to take care of it. They don't need you to miss Shabbat to take care of it. So, Jubilees, chapter 32. Jubileus, capítulo 32. We have the only one that's modern English with true Paleo-Hebrew names. Nós temos o único livro do inglês moderno com os nomes verdadeiros. If you read the average book, the average Apocrypha book, Se vocês lerem o livro apócrifo mediano, you'll wind up needing a dentist because you'll break your teeth on all these archaic words that nobody uses anymore. vocês vão quebrar os dentes de vocês nessas palavras arcaicas que ninguém mais usa. So we saw in Revelation 1:6, 5:10, and 26 Nós vimos em Apocalipse 1:6, 5:10 e 20, versículo 6, what is confirmed in 1 Peter 2:9. o que é confirmado em 1 de Pedro 2:9. A peculiar people, a chosen generation. We are not just a priesthood, a royal priesthood, which teaches us the priesthood of all believers. Nós não somos reis e sacerdotes, mas nós somos um reino de sacerdotes que ensina a todos os crentes o verdadeiro sacerdócio. I said the priesthood of all believers. O sacerdócio de todos os crentes. Are you with me? I said, are you with me? Are we going? Are we on? We're on. So, contrary to religion, Contrário à religião, all believers are Kohanim todos os crentes são Kohanim, in the Kadosh order of Malki Tzedek. na ordem Kadosh de Malquitzedek. Turn with me to Yovlim, Sefer HaYovlim 32, Sefer Hayovlim 32, and I'm going to pick on a few verses. e eu vou pegar alguns versículos. They don't mind because they know I love them, so they don't mind if I pick on them. Vou pegar em alguns versículos, no pé de alguns versículos, e eles não se importam porque eles sabem que eu amo eles. 32, and let's pick on verse 1. 32, versículo 1. And he abode that Lila E ele habitou aquela Laila at Bethel. em Bethel. And Levi dreamed that they had. Okay, let's keep it down, please. Please, let's focus. Thank you. And Levi dreamed that they had ordained and made him the Kohen of Al-Alyon Yahuwah. E Levi sonhou que eles haviam ordenado e feito dele o Kohen do Al-Alyon Yahuwah. Not only himself, but his sons. Não só ele, mas os filhos dele também. Leolam Vaed. Leolam Vaed. And he awoke from his sleep and thanked Yahuwah for making him a Kohen. E ele acordou do sonho agradecendo Yahuwah por ter sido feito Kohen. This is one of those few dreams that came true and that's actually reliable. Esse é um daqueles poucos sonhos que viraram realidade, portanto são confiáveis. It's about being careful of those dreams, right? Vocês têm que ter cuidado com os sonhos, certo? Verse 3, Versículo 3. Yovlim 32:3. Yovlim 32, 3. And in those Yamim, Rachel became pregnant with her son, Benjamin. E naqueles Yamim, Rachel ficou grávida com o filho Benjamim, do filho And- Benjamim. And Yaakov counted his sons,
E Yaakov contou os filhos dele, from Benjamin upwards de Benjamim para cima, to Levi, até Lewi, and to Levi fell the portion of serving Yahuwah at his altar. e para Lewi caiu a porção de servir a Yahweh no altar dele. And we know that Moshe and Aaron were called to Yahuwah from Bet Levi. E nós sabemos que Moshe e Aaron foram chamados a Yahweh da Beit Levi. Everybody knows that, right? Todo mundo sabe disso. Everybody should know that, right? Todo mundo pelo menos deveria saber disso. And Yaakov clothed Levi in the garments of the Kohanut. E Yaakov fez as vestes de Levi botou sobre ele as vestes do sacerdócio. And filled Levi's hands in fulfillment of Levi's dreams. E encheu as mãos de Levi em cumprimento do sonho dele. With the accoutrements of the Kohanut. Com os instrumentos do sacerdócio. Now let's jump down to verse 8. Agora vamos pular para o versículo 8. And he tithed all the clean animals. E ele dizimou todos os animais limpos. And made an olah, a burnt ascension offering. E fez uma olá, uma oferta de ascensão por queimar. But Yisrael did not give the unclean animals. Mas Yisrael não deu os animais impuros. To Levi his son. Para Levi, filho dele. He only gave him the clean animals for the charge of the Kohanut. Ele só deu os animais limpos pelo dever do Kohanut. Now don't miss this. Não perca essa parte. But in addition to the clean animals, mas além dos animais limpos, Yisrael gave to his son Levi Yisrael deu ao filho Levi the souls of men. As almas dos homens. What the heck does that mean? O que isso significa? What does it mean he gave to Levi the souls of men? O que significa que ele deu a alma dos homens a Levi? It means through the Levitical priesthood, isso significa que através do which sacerdócio has levítico, not disappeared according to Yahuwah, que não desapareceu de acordo com Yahweh, because based on Numbers 25 and many other scriptures, the sons of Levi have an eternal kohanut. Porque de acordo com Levítico 25 e muitos outros lugares, os filhos de Levi têm um sacerdócio perpétuo. The church and the Messianic movement tell you, oh, with the coming of Jesus, the Levitical priesthood has passed away. Maybe, said Ellen G. White, maybe it'll come back one day in the kingdom, but not now. There's all kind of perversions of the Levitical priesthood. As pessoas na igreja e no movimento messiânico falaram, não, com a vinda de Jesus, o sacerdócio levítico não funciona mais. A Ellen G. White falou, talvez ele vai voltar no reino. Mas a escritura fala o contrário, que é um sacerdócio perpétuo. But what do we do with this? Mas o que nós fazemos com isso aqui? The sons of Levi will perpetually be responsible. Os filhos de Levi perpetuamente serão responsáveis for the nafshot, the souls of men. Pelas nafshot, pelas almas dos homens. Now we think today that the believers are responsible for winning souls, mentoring souls, discipling souls, which must mean that somehow nós pensamos hoje que os crentes são responsáveis pelas almas, por discipular as almas, limpá-las, então que de alguma forma de alguma forma the Levitical Kohanut has not gone bye-bye. O sacerdócio levítico não foi embora. But somehow Yahuwah found a way. Mas de alguma forma Yahweh achou um jeito to make the Levitical Kohanut para fazer o sacerdócio levítico errad with the Melchizedek Kohanut. Com o sacerdócio Melquisedeque. Because one cannot disappear and replace the other. Porque um não pode desaparecer e substituir o outro. Am I boring you? I hope not. Because Yahuwah taught us many months ago through Rabbi Moshe Yosef Kanichowski. Eu espero não estar entediando vocês, porque Yahweh ensinou alguns meses atrás, através do Rabino Moshe Yosef Kanichowski, that he is not a retard from 125th Street in Spanish Harlem. Que ele não é um retardado da 125ª Avenida no Harlem. That he doesn't have to get rid of a previous covenant to establish a new one. Que ele não tem que se livrar de uma aliança antiga para estabelecer uma nova. What does Yahuwah do? O que Yahweh faz? He does what with his covenants? Ele faz o que com as alianças dele? I ask Yoshi, he'll tell you.
You should be able to tell me also. Se eu perguntar para o Yoshi, ele vai dizer. Vocês What deveriam does me Yahweh dizer do with também. his covenants? O que Yahweh faz com as alianças dele? He stacks them, Ele as empilha, just like IHOP, assim como o IHOP, just like buttermilk pancakes. assim como as panquecas de creme de You leite. can get a stack of 5, you can get a stack of 10. I got his attention. Look at it. He's looking at me. Tu consegue uma pilha de 5, uma pilha de 10. Nehemiah goes, huh? O Nehemia falou o quê? The maple syrup wheels are turning. A rodinha daquele xarope de maple tá virando. It went like this. I know you ain't kidding. That's the funny part. That's the funny part. So the covenants are stacked. Então as alianças são empilhadas. So man, in his crazy ways, has to get rid of wife number 1 to replace her with wife number 2. Então nos seus caminhos loucos, ele não precisa se livrar da esposa número 1 para conseguir a esposa número 2. When the same principle that Yahuwah deals with covenants, a man can deal with if he's kadosh, and if the women are kadosh, and in a principle of stacking. You're building a house. Isn't stacking another way of saying building the house? Quando nós, enquanto sacerdotes dele, podemos ter mais de uma esposa desde que tudo esteja no seu devido lugar. É a mesma coisa que construir uma casa. Não seria a mesma coisa o conceito de empilhar, construir uma casa? So, to the sons of Levi, então aos filhos de Levi, were committed the souls of men. Foram comprometidas as almas dos homens. So if Yahuwah did away with the Levitical priesthood until Jesus comes back, então Yahweh não se livrou do sacerdócio até que Jesus voltasse. Then what priesthood is responsible for winning and discipling and cleaning up and mentoring souls? Então qual ministério, qual sacerdócio é responsável por ganhar, limpar e ministrar para almas novas? That's our job as the disciples of Yahushua. Esse é o nosso trabalho enquanto discípulos de Yahushua. But that's why 1 Peter 2:9 says we are the royal priesthood. É por isso que 1 de Pedro 2:9 diz que nós somos o sacerdócio real. Now let's pick on verse 12. Agora vamos pegar no pé do versículo 12. I'm not going to pick on the entire chapter. Eu não vou pegar no pé do capítulo todo. I'm very selective on what I pick on. Eu sou muito seletivo de que eu pego no pé. Including verses. Incluindo versículos. Let's have a look at verse 12. Vamos dar uma olhadinha no versículo 12. Of Yovlim 32. De Yovlim 32. Yovlim 32:12. Yovlim 32:12. So the souls of men will always be with the responsibility of Levi, right? As almas dos homens sempre estarão abaixo da responsabilidade de Levi, certo? Levi will have a perpetual priesthood. Levi terá um sacerdócio perpétuo. Levi will not get any unclean animals. Levi não vai ter nenhum animal impuro. Only clean animals. Só animais limpos. And one of the reasons Yahuwah didn't give Levi the unclean animals, in addition to being unclean, right? Obviously, right? He would get the men and the women who were unclean, and he'd have his hands full cleaning them up. Oh, come on, somebody. Então a razão pela qual a razão adicional pela qual Yahweh não deu os animais impuros para Levi, fora eles serem impuros, é que eles receberiam os homens e as mulheres impuros, então estariam com as mãos cheias limpando esses. He would have his hands full with cleaning up the unclean men and women that would come. Ele já teria as mãos cheias limpando os homens e mulheres que viriam. Not to mention Yahuwah didn't want unclean animals as sacrifice. That's obvious. Sem mencionar que Yahweh não queria animais impuros como sacrifícios, o que é óbvio. Now, verse 12 is a very interesting connection. O versículo 12 é uma conexão bem interessante. Because remember, the context here is the establishment of the Levitical priesthood. Yaakov ordains his son into the priesthood. Porque o contexto aqui é o estabelecimento do sacerdócio levítico. Yaakov ordenou o filho dele nesse sacerdócio. In order to establish the priesthood, he gives tithes. Para estabelecer o sacerdócio, ele dizima. You can't get the priesthood started without a little kesef, right? Você não pode iniciar o ministério sem um pouquinho de kesef. So right away you have the tithe in order to establish the priesthood and to show Levi what he is to do among the sons of men. Então, para estabelecer o ministério, tem que haver o dízimo. Então, é para mostrar para Levi o que ele vai fazer com os filhos dos homens. Look at verse 12. Olha o versículo 12. And then there was another tithe. E aí houve outro dízimo. Ordained on the heavenly tablets. Ordenado nas tábuas celestiais. The end of verse 10, there's no limit of days, yamim, to these tithes. No final do versículo 10, não há limite de dias de yamim para esses dízimos. My pastor says the tithe is under the law. Ah, meu pastor disse que o dízimo está abaixo da lei. Former pastor, his head is under the fountain.
Diz pro teu pastor que a cabeça dele está embaixo d'água. He needs to get his head out under the fountain and into the word. Ele tem que tirar a cabeça dele debaixo d'água e botar embaixo da palavra. The tithing is an eternal principle and is written on heavenly tablets. Look at verse 10. O dízimo é um princípio perpétuo escrito em tábuas celestiais. Olha o versículo 10. It's written on heavenly tablets. Está escrito em tábuas celestiais, Guarded by angels. guardadas por anjos. Giving is not for today. Giving is over and above the tithe. Dar não é para hoje. Dar é That além kind do of giving dízimo. is for today. Isso é a doação de hoje. But look at this. This is interesting. Mas dá uma olhada aqui, isso aqui é interessante. Verse 12. Versículo 12. The zera shall be eaten A zera será comida until the yamim of the ingathering of zera até os yamim da coleção de zera of the year. do ano. Now watch this. Dá uma olhada. Until the wine Até o vinho and the days of wine e os dias do vinho and the days of oil, new oil, e os dias do azeite novo, until the yamim até os yamim of its season. da estação dele. So this particular tithe, which we give over and above the regular tithe Então esse dízimo regular que nós damos além do dízimo regular, on a yearly annual basis, verse 11, em base anual, versículo 11, for the Moadim, para as Moadim, look at this. dá uma olhada. We are to give it Nós temos que dá-lo after the ingathering, which would be Sukkot. depois da reunião, que seria Sukkot. It tells you when Sukkot happens. E diz aqui quando que Sukkot acontece. When does Sukkot happen? Quando que Sukkot acontece? After the Feast of New Wine Depois da celebração do novo vinho and its accompanying first fruit harvest. e a sua colheita de primícias. After the Feast of New Oil and its accompanying first fruit harvest tomorrow. Depois da celebração do azeite novo e a sua colheita seguinte amanhã. And then comes Sukkot, E aí vem Sukkot, the 7 days. os 7 dias. And we give the additional annual tithe of the end of the ingathering. E nós damos o dízimo anual do fim da reunião de frutos. In the past, I had someone walk up to my door. Antigamente veio uma pessoa aqui na minha porta. Listen, open an envelope. Well, he didn't open it. He gave it to me. Ele me deu um envelope, ele não chegou a abrir, mas ele me deu um envelope. And I got inside, E eu entrei and there was $2,000-$3,000 of cash there. e tinha 2 ou 3 mil dólares em dinheiro lá. Cash, not checks, not crypto. Não cripto, não cheque, Not dinheiro. crypto. You could actually see it. Dava para ver o negócio. So I contacted the individual. I said, "What is this?" Então eu contatei o indivíduo, eu falei, o que é isso? He said, "This is the annual tithe Ele falou, esse aqui é o dízimo anual that I give on Sukkot que eu dou em Sukkot to provide for the priesthood, para prover ao sacerdócio Jacob ordained. que foi ordenado. And don't worry, keep it. It's for whatever the ministry needs. E não se preocupa, guarda, é para o que quer que o ministério precise. Over and above what I normally give on Shabbat." Além do que eu dou, além mais do que eu dou no Shabat normalmente. Like, wow, thank you. Eu falei, pô, obrigado. You're the only one that I've ever seen practice this. Tu é o único cara que eu vi praticando isso. Now, there may be others, but I didn't have the envelope and I didn't open the envelope. There may have been others. I just don't know who they are, right? Talvez hajam outros, mas eu nunca abri nenhum envelope desses deles. And then we know that in verse 16, it's the 22nd day of the 7th month. So in other words, but the beautiful part is we're celebrating Shavuot. Mas no versículo 26 a gente vê os 7 dias de Sukkot, mas a beleza disso é que nós estamos celebrando o Shavuot. We don't give the annual additional tithe. Nós não damos o dízimo anual. Then we celebrate new wine. Aí nós celebramos o vinho novo. Watch this. Look at verse 12. Olha o versículo 12. Then we celebrate new oil. Aí nós celebramos o azeite novo. Como se dice mañana. Amanhã. But we still don't give the annual tithe. Mas a gente ainda não dá esse dízimo anual adicional. We wait until when? Nós esperamos até quando? All the first fruits are over. Nós esperamos até que todas as primícias terminem. All the ingatherings are over. Todas as reuniões terminem. During the 7 days of Sukkot. Durante os 7 dias de Sukkot. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Now, let's go to where we're going to spend the next couple of decades in Leviticus
chapter 8. Então agora vamos para Levítico capítulo 8, onde a gente vai passar as próximas décadas, mais ou So menos. we see that oil and new wine, these are just as valid as the feast of the 7th month. The body of Yahusha is uneducated, and so they're fixated on the feast of Leviticus 23. But there are other feasts written on heavenly tablets, guarded by Melachim. Então agora as pessoas ficam tão presas com as celebrações do 7º Chodesh, eles ficam tão presos com as celebrações de Levítico 23, mas o corpo de Yahusha está ignorante a outras celebrações que estão guardadas por anjos nas tábuas celestiais que não estão em Levítico 23. Can I get a witness? Amém. If I can't get a witness, can I get a participant? Se eu não conseguir uma testemunha, eu consigo Can I get a royal priest to affirm these words? Amém. Now remember, Scripture teaches the priesthood of all believers. Agora lembra, a escritura ensina o sacerdócio de todos os crentes. You don't need a human being who's called a holy father, and neither are you holy, because we are believer priests, and part of our priesthood is to watch for souls. This is a perpetual covenant. This is a perpetual order. Você não precisa de um padre, você não precisa de um sacerdote específico, porque essa é a nossa tarefa como sacerdotes do reino de sacerdotes, a guardar as almas por todas as gerações. We watch for souls. Nós vigiamos por almas. We win souls. Nós ganhamos almas. We clean up souls. Nós limpamos almas. We mentor souls. Nós mentoreamos almas. And we wear the priestly garments of the Melchizedekian order. E nós vestimos as vestes sacerdotais da ordem de Malquitzedek. But the question is, if we are Kohanim, mas a pergunta é, se nós somos Kohanim, in the order of Melchizedek, na ordem de Malquitzedek, where's the order of Levi? Onde está a ordem de Levi? Remember the covenants of stacking? Remember the principle of stacking? Lembra do princípio de empilhamento? So if he restored the Melchizedekian order, right? Se tu restaurar a ordem de Melquitzedek, right under that top pancake is Levitical order. Embaixo daquela panqueca de cima está a Some ordem of us levítica. are Levites, some of us are not biological Levites. Alguns de nós somos levitas, mas outros não são biológicos. But it doesn't matter. Mas não importa. He's made us all priests. Ele fez de nós todos sacerdotes. So we function in Yahusha's order because he's the Kohen Hagadol. Então nós focamos na ordem de Yahusha porque ele é o Kohen Hagadol. But the responsibilities of the Levitical priesthood are passed on to us because he says, behold, Matthew 4:4, Matityahu 4:4, I will make you what? Fishers of men. Nafshot. Mas ele passa essas responsabilidades para nós, porque lembra, Matityahu 4:4, eu farei de vocês pescadores de quê? De homens, de nafshot, as almas dos homens serão suas para pescar. So people fight and they argue, oh, is the Levitical priesthood here? Is it passed away? Read my lips, Bubba. Então as pessoas falam, não, Levítico, o sacerdócio levítico não está mais aqui, esses dias passaram, leia meus lábios. Yahuwah does not have to negate a prior order or a prior decision in order to establish something renewed. Yahuwah não tem que negar uma ordem estabelecida para estabelecer algo renovado. He can add to it, he can subtract from it, but he doesn't have to totally negate it. Ele pode adicionar a ela, pode subtrair dela, mas não precisa negá-la completamente. Does not the book of Ivrim, Hebrews, teach the same? O livro de Ivrim não ensina o mesmo? Therefore, there is a setting aside of the former that he may establish the latter. Pois então há um deixar de lado do antigo para que ele estabeleça o último. He sets aside the Levitical priesthood, ele deixa de lado o sacerdócio levítico, the Melchizedekian priesthood, o sacerdócio malquisedequiano, now functions as an extension of the Levitical priesthood. E esse agora funciona como uma extensão do sacerdócio many of its same duties and many of its same responsibilities. Com muitos dos mesmos chamados e muitas das mesmas responsabilidades. And they work perfectly together. Eles trabalham perfeitamente juntos. Now what the church has done and what the translators have done. Agora o que a igreja fez e que os tradutores fizeram, they put that ugly word in italics, which shows you that they added to the word of Yahuwah. Eles colocaram aquela palavra feia em itálico, que mostra que eles adicionaram a palavra de Yahweh. If you look in the book of Hebrews, roughly in chapter 8 and 9,
Se vocês olharem no livro de Hebraico, aproximadamente o capítulo 8 ou 9, you're going to see that he sets aside the former covenant that he may establish the latter covenant, but you'll also notice that the word covenant is in italics, which means they're lying to you. That means it's not there. They're lying to you, and they're waiting to see if you're a sucker, and you're going to believe that Yahuwah had to get rid of the old covenant to establish the new covenant, rather than stacking one upon the other and making them echad. você vai ver lá que Yahweh deixou de lado o antigo para estabelecer o último, mas tem uma palavra lá, aliança. Yahweh deixou a aliança antiga de lado para estabelecer a nova. Mas essa palavra aliança está em itálico, significa que não está no texto. Eles estão basicamente colocando essa palavra aí para ver quem vai ser o bobão de acreditar que Yahweh tinha que terminar uma aliança para conseguir estabelecer a outra, ao invés de empilhar uma sobre a outra, fazendo das duas errado. Why are you a royal priesthood? Por que vocês são um sacerdócio real? Because the Leviim were the sons of Levi. Porque os Leviim eram filhos de Levi. We, on the other hand, got our priesthood as sons and daughters of Yahuwah. Mas nós, por outro lado, conseguimos o nosso sacerdócio como filhos e filhas de Yahweh. So they got it by biology, we got it by election. Então eles receberam por biologia e nós por eleição. So our priesthood is royal. Então, nosso sacerdócio é real. Another reason is royal. It includes and encompasses all the responsibilities of the biological priesthood. E outra razão pela qual é real é porque ele basicamente inclui e contém todas as responsabilidades e deveres do sacerdócio biológico. You with me? Estão comigo? One doesn't have to disappear Um não tem que desaparecer to add a stack. para adicionar uma pilha. And the responsibilities are shared. E essas responsabilidades são compartilhadas. Now the order of Melchizedek does what the order of Levi does. E agora a ordem de Melquisedeque faz o que a ordem de Levi faz. So when we read, when an untrained calf, Ephraim, it says, is an untrained calf. Ephraim, it says, is a half-baked loaf. Então, quando um bezerro destreinado, que a escritura fala que Efraim é um bezerro destreinado, um bolo meio assado. So when we have half-baked loaves and untrained calves that get a profile page on social media, start teaching the word of Yahuwah, and they have absolutely no qualifications or calling or anointing, you need to learn to discern not to appoint them as your teacher. Então, quando alguém no Facebook faz uma página, um perfil, mas ele é um bezerro destreinado, ele é um pão meio assado, que não tem nenhuma característica ou chamado para ensinar, mas eles estão ensinando, você tem que tomar cuidado e ter discernimento de a quem você permite ensinar. Or you not only the blind following the blind. Ou tu, não só o cego seguindo o cego. The problem with that is not only you fall into a ditch, here's what Yahusha didn't tell you in the gospel, but I'm going to tell you. Mas o problema é que você não só cai numa vala. Aqui está o problema de que Yahusha não falou Aqui está o motivo que Yahusha não falou na Brit Hadashah, mas eu vou falar. Ah, mas se ele não falou, eu não quero ouvir. You'll see where I'm going. Vocês vão ver onde é que eu vou. If the blind leaders lead the blind sheep, se os líderes cegos guiam as ovelhas cegas, and they both fall into a ditch, e ambos caem numa vala, the commercial kicks in. O comercial entra em ação. The commercial kicks in. O comercial entra em ação. Help! Ajuda! I've fallen! Eu caí! And I can't get out. Why? E eu não consigo sair. Por quê? I don't have AAA membership. Porque eu não tenho a inscrição do 3A. Why? Por quê? Because I don't have a truck that tows. Porque eu não tenho um guincho para chamar. So since Yahusha is the only tow truck, então, já que Yahusha é o único caminhão guincho fix my stupidity, para consertar minha estupidez, when I fall into a ditch, guess where I'm living? Quando eu cair numa vala, adivinha aonde eu vou deixar? Because only Yahusha can open my eyes. Se eu cair numa vala, adivinha onde que eu vou viver? Na vala, porque só Yahusha consegue abrir meus olhos. When Yahusha pulls you out of a ditch, quando Yahusha te puxa para fora de uma vala, you can say, I was blind. Tu consegue dizer, eu estava cego. Now I see. Eu não consigo, agora eu vejo. Right? I was dead. Eu estava morto. Sleeping in a ditch. Dormindo num fosso. Where did Yahusha find you? Onde é que Yahusha te encontrou? In a ditch. Num fosso. How did you get there? Como é que você chegou lá? You were following the blind. Tu estava seguindo os cegos. Who is a blind person? Quem que é a pessoa cega? Spiritually blind. You were. Espiritualmente cega? Tu era. You're following yourself. Tu estava te seguindo.
Or some self-proclaimed Popeye on Facebook. Oh, I got a profile and I'm in Kenya. Follow me. Ou algum Popeye autoproclamado no Facebook. Ah, não, eu tô no Quênia, pode me seguir. Confia no que eu tô dizendo. Sent you? No. Os céus te enviaram? Não. Do you believe and guard what the angels believe and guard, what's written on the heavenly tablets? Tu acredita e guarda o que os anjos acreditam e guardam nas tábuas celestiais? No, I celebrate Christmas, Easter, and also Passover. Não, eu celebro o Natal, a Páscoa do Coelhinho e a Pêssego também. The tree of the knowledge of good and evil. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Not only am I going to unfriend such a self-proclaimed individual, I'm going to block them. Não só eu vou desamigar tal indivíduo, mas eu vou bloqueá-los também. Some of you come demanding my time. You've been listening to me for 2 months and you demand to talk to me. You demand to meet with me. I'm not going to meet with you until you commit to me long term. I'm not going to meet with you. Alguns de vocês demandam, exigem falar comigo. Street, darling. Vocês estão me ouvindo há 2 meses, vocês exigem falar comigo. É uma via de mão dupla. Até vocês se comprometerem a longo prazo comigo, eu não vou me comprometer a longo prazo com vocês. You show me you're committed to the Torah, a place where Yehovah put you under my pastor leadership, and I will meet with you anytime, anywhere you want. But you don't come here demanding that I meet with you, and you haven't shown yourself faithful to this ministry. Se vocês quiserem o meu tempo, vocês vão ter que se comprometer e me mostrar que vocês não saíram da sua Torá de local abaixo da minha liderança de pastoreio. Aí eu vou falar com vocês quando vocês quiserem, onde vocês quiserem, mas até esse compromisso acontecer, não vou ter tempo para vocês. Why? Because this is not a checkout counter at the supermarket where I'm the manager of the customer service department. No, I have a responsibility. Porque isso aqui não é o caixa do supermercado que trabalha com atendimento ao cliente. Não, eu tenho uma responsabilidade aqui. To be faithful and to teach you faithfulness so that we are faithful to one another. Eu tenho que ser fiel e lhe ensinar fidelidade para que sejamos fiéis um ao outro. And that doesn't happen in 60 days. Isso não acontece em 60 dias. Can we talk? A gente pode conversar? No one's listening anyway. Ninguém está ouvindo de qualquer jeito? Can we talk? A gente pode conversar? I had a couple come to me and say, "Can you do counseling?" Tem um casal que veio para mim e falou, você pode fazer aconselhamento? So I'm thinking, let me get back to you. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu pensar e eu retorno para vocês. So then they wrote to me again. Aí eles escreveram para mim de novo. We're having issues in our marriage. Can you do counseling? Nós estamos tendo problemas no nosso casamento, você pode nos aconselhar? So I thought about it. Aí eu pensei. Never heard of these people, never saw them. I didn't know who they were. Nunca ouvi falar dessas pessoas, nunca vi eles, não sei quem eles eram. And I got back to them, I said, yeah. Aí eu retornei para eles e falei, sim. For a fee. Sim, por uma taxa. Don't tell anybody this, please. Não digam para ninguém isso, por favor. It's our little secret. Esse aqui é o nosso segredinho. I said $50 an hour. Eu falei $50 por hora. Now, why would you say that when it's supposed to be free? Freely you have received, freely give. Mas por que você fala isso quando tem que fazer de graça? Freely you have received, freely give. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Well, forget about the laborer is worthy of his hire. Forget about that. Não, esquece o negócio de que o trabalhador é digno do seu salário. Esquece essa parte. Because I was not in covenant with these people. Porque eu não estava em aliança com essas pessoas. They were not in covenant with me. Eles não estavam em aliança comigo. I didn't know they could have been Wiccans. I don't know who they were. Eles poderiam ser Wicca, não sabia quem eles eram. Now, when you've been 2, 3 years plugged into this ministry. Agora, quando você está aqui nesse ministério plugado há 2, 3 anos. And even if you never gave a penny, it doesn't matter. Mesmo que você nunca tenha dado um centavo, não importa. Between you and Yahuwah. Isso é entre tu e Yahweh. And you come to me for help. E você vem até mim por ajuda? It's free. É de graça. Completely free. Completamente de graça. I put a price on those people to see who they were. Eu coloquei um preço naquela galera para ver quem eles eram. Enough said. Dito suficiente. Leviticus, and I don't charge, but when I don't know you, I want to see who I'm dealing with. E eu não cobro, mas quando eu não te conheço, eu quero ver com quem eu estou lidando. What is saving your marriage worth to you? O que vale salvar teu casamento para ti? $1,000? $1.000? 10,000? What is it worth to you? 10 mil? Qual é o valor do teu casamento para ti? If you're not willing to spend the time or the money and I don't know you. Se tu não está disposto a gastar o dinheiro ou o tempo e eu não te conheço? Enough said. Dito suficiente. So now let's backtrack, if you don't mind, to Shemot 40:17. Então agora vamos voltar para Shemot 40:17. Shemot 40:17. Shemot 40:17. Well, the backdrop of what we're about to study in Vayikra 8. O histórico ou o plano de fundo do que nós estamos prestes a ver em Vayikra 8 can be time-stamped to Shemot 40:17.
pode ser colocado um tempo como se fosse em Shemot 40:17. That gives us our timestamp. Isso dá a nossa marca de tempo. And keep in mind that in the Torah there are no chapters. Tenham em mente que na Torá não há capítulos. Keep in mind in the Torah there is no verses. Tenham em mente que na Torá não há versos. Keep in mind that in the Torah there are no red letters. Tenham em mente que na Torá não há letras vermelhas. Can you keep that in mind? Consegue manter isso em mente? One continuous scroll. É um rolo contínuo. Can you keep that in mind? Consegue manter isso em mente? I can show you this to prove it to you right here if you open this up. Eu consigo mostrar para vocês e provar se vocês abrirem isso aqui. No chapters, no verses. Não tem capítulo, não tem versículo. It's one continuous scroll. É um rolo contínuo. So if there's no division between Shemot and Vayikra, Então, se não há divisão entre Shemot e Vaikra, then this will timestamp the events that we read about in Vayikra. então isso aqui nos vai dar o tempo dos fatos que nós lemos a respeito em Vaikra. It came to pass on the first Chodesh, E aconteceu no primeiro Chodesh, in the second year of the Exodus, no segundo ano do Êxodo, on the first Yom of the Chodesh, no primeiro Yom do Chodesh, that the Ohel Moed, the Mishkan, que o Ohel Moed, do Mishkan, was raised up. foi levantado. Okay, so Yahuwah gave the instruction Então Yahweh deu as instruções. in the first month, No primeiro mês, in year 2 after the Exodus, no segundo ano depois do Êxodo, on the first day of the first month, no primeiro dia do primeiro mês, the Mishkan was raised. o Mishkan foi levantado. So that would be New Year's Day, yes? Então esse seria o ano novo, certo? That would be New Year's Day, yes? Isso seria o dia do ano novo, certo? That would have been a Wednesday, yes? Isso teria sido uma quarta-feira, certo? Another confirming 4, yes? Outro 4 confirmador, certo? Now, you will see that the first few chapters of Vayikra all take place in the month of Aviv. Agora vocês vão ver que os primeiros capítulos de Vaikra todos aconteceram no mês de Aviv. Oh, how do you know? Mas como é que você sabe? How do you know? Como é que você sabe? Look at Vayikra 1:1. Olha Vaikra 1:1. Once the Mishkan was raised, Uma vez que o Mishkan foi levantado, Yahuwah called out to Moshe Yahweh chamou Moshe, because he moved in. porque ele se mudou para lá. So not only was New Year's Day the day that these instructions were given, Então, não só foi o dia do Ano Novo, quando essas instruções foram dadas, that is the day Yahuwah moved into the apartamento. mas esse foi o dia que Yahweh se mudou para o apartamento dele. Yahuwah moved into the apartment or to the dwelling place, Yahweh se mudou para o apartamento ou para a habitação, and he no longer called the instructions from the Shamayim or from Har Sinai. e ele não dava mais as instruções do Shamaim ou do Har Sinai. Stay with me. He drew closer and started speaking from inside the camp. Ele se aproximou e começou a falar de dentro do acampamento. And that continues to this day. E isso continua até hoje. He no longer speaks to us as the bat kol from heaven, Ele não fala mais conosco como a bat-kol dos céus, but he speaks to us from inside the camp. mas ele fala conosco de dentro do acampamento. Because when 2 or 3 are gathered in his name, we hear his voice, we hear his music, we hear his being, his Porque essence. quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, nós vemos a essência dele, o ser dele. So he moved into the Mishkan Então ele se mudou para o Mishkan, to be closer to his Kohanut, para estar mais próximo do Kohanut dele, and began to speak from inside from inside the Mishkan, right? e começou a falar de dentro do Mishkan, certo? Which is a little closer than heaven, right? Que é um pouquinho mais perto do que os céus, certo? People say, what's the advantage of living in Jerusalem as opposed to Jacksonville? As pessoas falam, qual é a vantagem de viver em Jerusalém ao contrário de Jacksonville? The answer should be obvious. A resposta deveria ser óbvia. From here, it's a long distance call. Aqui é uma chamada de longa distância. You want to talk to Yahuwah, if you're in Yerushalayim, it's a local call. Se tu estiver em Yerushalayim, é uma chamada local, não é interurbana. No one's laughing. Ninguém está rindo. That means I need to tell it again or you're sleeping, one of the two. Isso significa que eu tenho que dizer de novo ou it's vocês estão dormindo. easier to get in touch with Yahuwah from Yerushalayim because it's a local call, right? Então é mais fácil entrar em contato com Yahusha de Yerushalayim, porque é uma ligação local. In Jacksonville, you need a calling card, right? Em Jacksonville, você precisa de uma operadora interurbana. So
he moved from his heavenly voice. Então ele se mudou da sua voz celestial. Now he's right next door in the camp. E agora ele está vizinho do acampamento. And the instructions that flow in the first 7 chapters E as instruções que fluíram nos primeiros 7 capítulos no longer come from Har Sinai where Yahweh was smoking. não via mais do Har Sinai onde Yahweh fumava lá em cima. Don't use that as a verse to justify cigarettes, okay? Não usa isso como um I've versículo been para around the fumar. block too many times, all right? Eu já estou aqui há bastante tempo. I've seen it and heard it almost all. Not all, but almost all. Eu já vi e ouvi quase tudo. Não tudo, mas quase tudo. So when they say Yahweh was smoking, it doesn't mean it was Virginia Slims, okay? Então, quando eu digo que ela estava fumaceando, não significa que era o Gudam amarelo. It means he is a flaming fire, means he never stops smoking. In other words, it's not a habit, it's his essence. Isso significa que ele é um fogo consumidor. Não que é um hábito dele fazer fumaça, mas é a essência dele que faz. So that would include the instructions of chapter 8. Isso inclui as instruções do capítulo 8. So understand that the instructions that we're about to read, that we read in today's Torah parsha, Então entenda que as instruções que estamos prestes a ler, que lemos hoje na paraxá da that Torá we de hoje, just read in Jubilees 32, e a gente acabou de ler em Jubileus 32, has to do with new oil tomorrow. elas têm a ver com azeite novo amanhã. Because you shall not cook a kid Porque não cozinharás um cabrito in its mother's milk. no leite da mãe dele. Now we learned last night as Pope Bob IV. A gente aprendeu ontem à noite, enquanto o Papa Bob IV, He's going to kill me for that. ele vai me matar depois que eu ouvir isso, Taught us nos ensinou that Yahweh's not going to stick a verse about eating and milk-a-dick and flesh-a-dick, meat dishes, dairy, right in the middle of instructions that have nothing to do with food. Nós aprendemos ontem que Yahweh não vai colocar um verso sobre comida no meio de prato de carne, prato de leite, no meio do que ele fala sobre os primeiros frutos. It has to do with the steps of maturity based on how we progress through the various diverse bikurim, first fruits, incumbent upon all the residents of Yisrael. Isso tem a ver com todos os passos pelos quais nós passamos esse processo de amadurecimento de todos os primeiros frutos que são incumbentes a todos os moradores de Yisrael. So when you're a baby, you do Christmas and Easter, and you got to come out of the diapers. Então, quando tu é um bebê, você pratica Natal e a Páscoa do Coelho e tem que sair das fraldas. Then you run across Monty Judah and Michael Rood, and they tell you, "Oh, moon barley, moon barley." Aí você chega perto do Michael Ruth e o outro que o Jolé falou, ele fala, não, cevada da lua. You're doing your first fruits, but you still have caca and days in. Você está fazendo os primeiros frutos, mas você ainda tem sujeira na fralda. In other words, you're having a lot of accidents in your diaper. Em outras palavras, as tuas fraldas estão vendo vários acidentes. But the good news is you're not doing Christmas anymore. You're doing the feast of barley, the waving of the barley, the sheaf. A notícia boa é que você não está mais praticando Natal, mas você está fazendo você está balançando o feixe de cevada. And then you find out that there's Shavuot. Mas daí você descobre que existe Shavuot. Shavuot is not just the giving of the Torah and the Ruach HaKadosh. E Shavuot não é só o presente da Torá e do Ruach HaKadosh. You find out that Shavuot is the wheat harvest where you give the wheat bikurim to Yahuwah. Você descobre que Shavuot é a colheita do trigo, onde você dá as primícias do trigo para Yahweh. But then you mature more and you find out Mas daí tu amadurece mais e você descobre that there are bikurim that are not mentioned in Leviticus 23, que há bikurim que não são mencionados em Levítico 23. such as Tais quais? wine, Vinho, oil, azeite and wood. e lenha. So you take more steps to mature. Então você dá mais passos para amadurecer. And as you mature, you rest in the sound of the shofar. You're mature, you're growing, you're a light shining on a hill. You're the salt of the earth as you mature in Torah. E enquanto tu amadurece, tu descansa ao som do shofar, você está amadurecendo, você é uma luz em cima de uma colina, você é sal da terra, uma luz de amadurecimento na Torá. And now you're waiting to hear the sound of the shofar of his return. E agora você espera a ouvir o som do shofar do retorno dele. So when Exodus 23 says, "You shall not cook a kid in its mother's milk," it has zero to do with food, and that you should not mix cheese with your hamburger. We learned that last night. Então, quando você ouve Êxodo 23, que não deve cozinhar ou ferver um cabrito no leite da mãe, não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com não poder misturar queijo no teu hambúrguer. A gente aprendeu isso ontem à noite. The very next verse says that the Malach, my messenger, Malach Yahuwah, is Yahusha.
O versículo seguinte diz que o Malach, o meu mensageiro, o Malach Yahuwah, my malach, o meu Malach, will keep you and show you the derech. I am the truth, the way, and the derech. I am the chayim, the derech, and the emet. My malach, Yahuwah, Yahusha. So you go from the feasts, the bikurim, to being led by the malach. Então o meu Malach vai guardar vocês e mantê-los, porque ele é o meu derech, ele é o meu derech, a Chaim e a emet, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você vai dos primeiros frutos para ser guiado pelo Malach. And the malach Yahuwah will lead you where? To the promised land. E o Malach Yahuwah te leva para onde? Para a Terra Prometida. Céus. Forgiveness. Perdão. Pardon. Perdão. Eternal life. Vida perpétua. So how do you take a goat and a milk and a kid and stick it right in the middle of doing the bikurim? Então como é que você pega um cabrito e o leite e bota no meio dos bikurim? And arriving in the promised land. E depois chega na Terra Prometida do nada. What Yahuwah is showing us. Então o que Yahuwah está nos mostrando, when you rip a kid from its mother's teats or its milk, you're not allowing it to mature and grow. And the more bikurim we do and we understand that it's not just the feast of the 7th month, that there are other bikurim, we're not pulling you off the teats, we're not taking you away from the mother's milk, you still need milk. Yahuwah está nos mostrando que quando você arranca o filhote das tetas da mãe, do leite da mãe, ele não está maduro, mas enquanto nós fazemos os bikurim cada vez mais, ano após ano, a gente aprende que não se trata só do 7º Chodesh, mas existem outras coisas que requerem a nossa maturidade. Então, enquanto você está precisando do leite na mãe, a gente não vai te arrancar de lá. And as soon as Bob shared that, it hit me. E logo que o senhor Bob compartilhou isso, me bateu. I had this urge to give him a kadosh besos. Eu tive essa vontade, esse desejo de dar um beijo kadosh nele. But Regina stopped me. Mas a Regina me impediu. I was really gonna do it. Eu ia dar um beijo nele, ia fazer isso. Man, I'm like, oh my gosh, what a beautiful revelation. Eu fiquei, cara, que revelação linda. So part of our, if he's right and he is, então se ele tiver certo e ele tá, part of our maturity, parte da nossa maturidade, doesn't begin and end with Michael Rood's looking for barley in Palestinian parking lots on the West Bank. Não começa com o Michael Ruth procurando a cevada da lua nos estacionamentos lá da Palestina. Do you smell anything, darling? Você tá sentindo o cheiro da cevada, querido? Only your armpits, honey. Só os teus sovacos, querido. But I don't smell any barley. Mas eu não sinto cheiro de cevada algum. We had a whole bunch of babies in diapers making caca trying to whiff out the barley in the Palestinian parking lots. Então a gente tem um bocado de bebezinho fazendo sujeira na fralda, tentando cheirar a cevada nos estacionamentos palestinos. But the mature ones, mas os maduros, say, wait a second. Eles falam, peraí. Jubilees tells us we can't give the annual tithe. Jubileus nos fala que a gente não pode dar o dízimo anual till we appear before Yahuwah for the other bikurim. Até que apareçamos diante de Yahuwah para os outros bikurim. And there's more to serving Yahuwah than sniffing barley in the West Bank. E há mais para servir a Yahuwah do que ficar sentindo cheiro de cevada na Jordânia. So the more Yahuwah allows us to be weaned off of, as a kid, off of our mother's milk, as we do more bikurim. So doing the bikurim and the fullness of the bikurim is a sign that we are ready to be withdrawn from our mother's milk. Então, Yahuwah nos permite amadurecermos para sermos desmamados do leite da nossa mãe, e quanto mais bikurim nós fazemos, nós chegamos no ponto de entender o processo e o propósito deles, o que é sinal que nos mostra que podemos sair do leite da nossa mãe. So when we're cooking for Yahuwah, então, quando nós cozinhamos para Yahuwah, it's as we mature, not when we're still being weaned by our mother. É quando a gente está maduro, não quando a gente está sendo desmamado da mãe ainda. Doesn't that make perfect sense? Isso não faz perfeito sentido. So that means you don't come into Torah for 2 days, watch 2 Michael Rood videos, and think that you can cook a kid in its mother's milk. You're not ready to be a kid for anybody, not for yourself or for anybody else. Então, não adianta cumprir Torá 2 dias, ver 2 vídeos do Michael Ruth e achar que você pode arrancar um cabrito e cozinhar no leite da mãe. Você não pode nem ser o cabrito dessa equação para ninguém. Almost what happens when you slaughter a lamb that's 3 days old? Almost, o que acontece quando você imola um cordeiro que tem 3 dias de idade? You try to celebrate Pesach. Se tu tentar celebrar Pesach. That's going to be a pretty dark Pesach. Vai ser uma Pesach bem trevosa. You have to call DoorDash. Você vai ter que ligar pro DoorDash. There's nothing to eat. Não tem nada para comer. That's what Yahusha is talking about.
É isso que a Yahusha está falando. Don't cook a kid while it's nothing to eat. It's not mature. Não cozinhe o cabrito enquanto ele não está nem maduro para isso. Because you've been in Torah for a year doesn't mean you're ready to be a teacher. Só porque tu está na Torá há 1 ano não significa que você está pronto para ser um professor. You gotta go through that broom project. Você tem que passar por aquele projeto da vassoura. Pastor Nelson of Woodhaven Baptist Church. Eu sou Moshe Konyochowski, apóstolo. O pastor Nelson da Woodhaven Baptist Church, eu sou o Moshe Konyochowski, eu sou um apóstolo. Story. Todos vocês conhecem a história já. So what did Pastor Nelson tell the budgeting apostle that was at the teats of the mama? O que o pastor Nelson disse para o apóstolo em treinamento que estava bebendo leite na teta da mãe ainda? Here's a broom, apostle. Start sweeping. Aqui a vassoura, apóstolo, querido. Vai, começa a varrer. I don't think I like this church. Aí eu falei, eu não acho que eu gosto dessa igreja. It took me a few years to get the message. Me levou alguns anos para eu entender a mensagem. It took me a few years. Levei alguns anos para entender. He that wants to be great among you must be servant of all. Aquele que quer ser grande entre vocês tem que ser o servo de todos. So we have all that as our backdrop. Então nós temos tudo isso como nosso plano de fundo. And I'm going to try to go quickly so I don't miss stuff. E eu vou tentar ir rapidinho para não perder as coisas aqui. So very rarely we teach from the Torah parsha. Raramente nós ensinamos da Parashá da Torá. But today is that kind of a day. Mas hoje é esse tipo de dia. So Yahuwah spoke to Moshe from where? Yahweh falou com Moshe de onde? From inside the Mishkan. De dentro do Mishkan. Verse 2. Versículo 2. Take Aharon and his sons. Pega Aharon e os filhos dele. And of Vayikra chapter 8. Vaikra capítulo 8, versículo 2. With him. Com ele. And the garments. E as vestes. And the Shemen HaMeshichi. E o Shemen HaMeshichi. Which literally means not peanut oil or que literalmente significa não é messianic oil. Não é um óleo de amendoim, não é óleo de amêndoa, é o azeite messiânico. The Hebrew word Mashiach means anointed one, the anointed one. A palavra hebraica Mashiach significa ungido, o ungido. So you cannot separate the feast of new oil mañana. Então tu não consegue separar a celebração do azeite novo amanhã from the source of Shemen Chadash. Da fonte do Shemen Hadash. And a bull for a sin offering. E touro para a oferta de pecado. 2 rams and a basket of unleavened lechem. 2 carneiros e uma cesta de lechem sem fermento. Verse 4, and Moshe did all that was commanded him. Versículo 4, e Moshe fez tudo o que lhe foi ordenado. And the Kehillah gathered to the door of the Mishkan. E a Kehillah se reuniu à porta do Mishkan. Verse 5, Yahuwah said to Moshe, and Moshe said to the Kehillah. Versículo 5, Yahweh disse a Moshe, e Moshe disse a Kehillah. This is what Yahuwah has commanded to be done. É isso que Yahweh ordenou que fosse feito. Moshe brought Aharon, the sons of Levi, and washed them with Ma'im. Moshe trouxe a Aharon, os filhos de Lewi, e os banhou com Ma'im. So number 1, in the consecration of the royal priesthood, então, no número 1, na consagração do sacerdócio real, we need water. Nós precisamos de água. He that drinks of the water that I shall give him will never be thirsty. Yahusha is the Ma'im Chaim. Aquele que beber da água que eu lhes dou nunca mais terá sede novamente. E Yahusha é a fonte de Ma'im Chaim. This message, your consecration. Essa é a mensagem, a tua consagração. Today's message, your eternal consecration. A mensagem de hoje, o dia da tua consagração eterna. It begins with the calling. Começa com o chamado. It encompasses the responsibility of souls of the Levitical priesthood. Isso cerca a responsabilidade de almas do sacerdócio levítico. The teaching ministry of the Levitical and Melchizedekiel priesthood. O ministério de ensino do sacerdócio sadoquita e levítico. Pointing men and women and lost souls to our high priest, who is the high priest of the order of Melchizedek. Apontando homens e mulheres ao nosso sumo sacerdote, que é o sumo sacerdote da ordem de Melchizedek. And it begins with the washing by the blood and the word and the oil, the blood and the word and the oil. E começa com a limpeza, a lavagem do sangue, da palavra e do azeite. Do sangue, da palavra e do azeite. Verse 7. Versículo 7. Put on him the coat. Tu bota sobre ele o casaco. Vest him with a girdle. E o veste com um cinto. I'm glad it didn't say garter belts. Girdle. E veste um cinto. Today, right? Almost today?
because of all the stupid transgender stuff. They say, put the garter belts on him. No, thank you. And clothe him with the robe. E o vista com o manto. And put the ephod upon him. E coloca o afod, ou o efod, sobre ele. And dressed him with a long shirt of the ephod. E vista ele com a camisa longa do afod. And bound it to him. E prenda a ele. He put on the breastplate. E vista sobre ele o peitoral. And in the breastplate, the Urim and the Thummim. E no peitoral, o Urim e o Tumim. The turban on his head. O turbante sobre a cabeça. And on the forefront. E na frente desse, like he did the plate on the breast. Como ele fez na placa do peito. Put on the Kadosh Keter, the Kadosh crown. Você coloca a Keter Kadosh, a coroa Kadosh. As Yahuwah commanded Moshe. Como Yahweh ordenou a Moshe. And Moshe took the anointing oil. E Moshe pegou o azeite de unção. I wish I had an audience. This is a rehearsal of the feast of new oil. Isso é um ensaio da celebração do novo azeite. It ain't for the camp. Can you repeat that? It ain't for the camp. Não é para o acampamento. The camp was watching. O acampamento estava assistindo. The camp was looking. O acampamento estava olhando. The camp was observing. O acampamento estava observando. From the door. Da porta. Yahweh brought them out to the door. He brought his Kohanim to the door so everybody can see the new oil, the messianic oil. It's not old, stale, religious oil. It belongs to the Melchizedekian priest. Yahweh trouxe todos os sacerdotes dele à porta porque eles vissem que não era um azeite velho, estragado, prensado há anos, mas não, é o óleo novo do sacerdócio levítico Melquisedequiano. Moshe took the Shemen Hamshichi. Moshe pegou o Shemen Hamshichi. And he took the oil. E ele pegou o azeite. You can't have oil without the feast of new oil. Não dá para ter azeite sem a celebração do azeite novo. So apparently, why did Yahweh wait till the second year? Então, aparentemente, por que Yahweh esperou até o segundo ano? Why did Yahweh wait till the second year? Por que Yahweh esperou até o segundo ano? To anoint the priesthood. Para ungir o sacerdócio. And the Mishkan. E o Mishkan. And all the vessels. E todos os utensílios. Because the feasts had to be done in the first year. Porque as celebrações tiveram que ser feitas no primeiro ano. True, it wasn't from the land of Israel. That's true. Agora, sim, não era da terra de Israel, verdade. But they had the accoutrements necessary so that when the Mishkan was set up, they would have the oil, they would have the wine. They were in the desert, right? They had to get it from somewhere, right? I'm guessing they got it from Egypt. I'm guessing. I don't know where else they got it from. Então, eles estavam no deserto, então eles precisaram de um ano praticamente para se estabilizar, porque eles estavam no meio do nada. Então, eu acredito que eles pegaram todos esses utensílios e instrumentos e recursos do Egito, porque, do contrário, não passaram para outro lugar que podiam pegar as coisas. He anointed the tent. Ele ungiu a tenda. And every single object in the tent. E cada objeto dentro da tenda. To set it apart. Para apartá-los. So the oil sets us apart. Então o azeite nos aparta. Well, what sets us apart from the religious crowd? O que nos aparta da audiência religiosa? The new water of washing by the word and the blood, the washing by the word, the washing by the water, the washing by the blood, and yes, the anointing of every part of our temple with oil. O que nos separa do mundo é a lavagem com a água viva, é a lavagem do sangue de Yahusha e a lavagem do azeite, tendo esse azeite dentro de nós. Look at verse 11. Olha o versículo 11. Moshe sprinkled the altar 7 times. Moshe aspergiu sobre o altar 7 vezes. With what? Com o quê? Shemen HaMeshichi. Shemen HaMeshichi. New oil. Com o azeite novo dele. It was no longer the oil of Jannes and Jambres and those who withstood Moses. Não era o azeite de Anis e Jambres, aqueles que se levantaram contra Moisés. It was the new oil of the dedication of the Mishkan and the dedication of the sons of Levi in fulfillment of Levi's dream of Jubilees 32 in verse 1. Come on, somebody. Era o cumprimento da unção do óleo do Shemen HaMeshichi, novo, do azeite novo, do sacerdócio chamado desse sacerdócio de Jubileus 32, o cumprimento do sonho de Levi. Y'all not listening. Vocês não estão ouvindo. Vayikra 8 is the fulfillment of the dream.
Vaikra 8 I have a dream today. é o cumprimento do sonho. Who on earth is going to start reading Leviticus chapter 8 thinking this is the fulfillment of a dream? Quem aqui nessa terra vai ler Levítico 8 pensando que é o cumprimento de um sonho? You with me, Nehemiah? Especially if you throw out the book of Jubilees. Especialmente se tu jogar fora o livro de Jubileus. Oh, this is just a bunch of boring stuff. Ah, é só um bocado de coisa chata. How does the fact that he took oil and anointed all the vessels going to pay my bills? Como que o fato de que ele pegou e ungiu todos os utensílios vai pagar minhas contas? Because, friends, he revealed to Levi and Jacob, who anointed Levi into the ministry, that this was a dream, and this is a dream come true. Yahuwah is with us, Emmanuel. Porque isso foi uma revelação para Levi e revelação para Yaakov, que Yahweh estava com eles. Yahweh é o nosso Emmanuel. He's not just talking from some luxury apartment in the sky. Ele não está só falando com a gente de um triplex no Moving céu. on up. Get to the east side, to a deluxe apartment where Jehovah God is speaking. No, no, no. This is a celebration of the one who moved in. Isso é uma celebração daquele que veio se mudar para cá. And now that he moved in, E agora que ele se mudou, every part of the dwelling and the vessels and the fingers and the toenails and the ears must be anointed with new oil, new wine, and new water, all coming from the chosen one. agora que ele se mudou para o Mishkan, todos os vasos, todas as orelhas, os dedos, as unhas do pé, tem que ser ungido com azeite novo e ser lavadas com água nova e com o sangue. And verse 12, then he poured the shemen chadash, the shemen hamshichi, Versículo 12, então ele derramou o Shemen Hadash, o Shemen Hamishichi, on Aharon's head sobre a cabeça de Aharon and anointed him e o ungiu to set him apart from the set apart ones. para apartá-lo dos apartados. The Kohanut was set apart. O sacerdócio foi apartado. Aharon was even further set apart, like Yahusha is part of the order of Melchizedek, but he's also the head of it. Mas Aharon foi mais apartado ainda, como Yahusha, que é parte da ordem de Melquisedeque, mas também é a cabeça dela. Isso aqui é quem nós somos. This is what tomorrow is all about. É disso aqui que se trata amanhã. That you are the priesthood of his choosing, the Kohanut that is royal. Yes, you're peculiar. You're a chosen generation, a royal priesthood. Isso aqui é a confirmação de que vocês são um povo peculiar, o sacerdócio real escolhido por ele. He didn't borrow oil Ele não pegou emprestado óleo from St. Jude's Children's Hospital. ou azeite do Hospital do São Judas He Infantil. ordained you into the order of Melchizedek to be a royal priesthood, 1 Peter 2, 8 and 9, by a new oil. Ele te ordenou para ser parte do sacerdócio real, do povo escolhido, peculiar, como 1 de Pedro 2, 8 9 fala, com azeite novo. It's so new he had to come to earth to give it. É tão novo que ele teve que descer na terra para dar. Oh, I wish I had a fan club. I have an audience, but I want a fan club. Eu tenho uma plateia, mas eu quero um fã-clube. Eu quero ter um fã-clube aqui. He came, he left heaven, he moved to earth to come to give us that new oil. Ele saiu dos céus, veio para a terra para nos dar esse azeite novo. And the same in the Tanakh, he moved in. E o mesmo no Tanakh, ele se mudou para lá. Same gospel, same message, same pattern. O mesmo evangelho, mesma mensagem, mesmo padrão. He moved from Sinai into the camp. Ele foi do Sinai para o acampamento. He moved from the third heaven and dwelt among us. Ele se mudou do terceiro Shammah e habitou entre nós. And we beheld him. E nós vimos ele. Why did he come and dwell among us? Por que ele veio habitar entre nós? Because he wanted to save us. Porque ele queria nos salvar. Yeah, that's the first day. What about the next 90 years? Sim, esse é o primeiro dia, mas que tal os outros 90 anos? He wanted to set you apart. Ele queria te apartar. The spirit of heaviness and depression and complaining and grumbling, give you a purpose in life that you didn't have because you were born to the wrong people on the wrong side of the tracks. You were born to abusers. Ele veio te dar um propósito, te apartar, te dar um motivo de viver, porque tu nasceu no povo errado, do lado errado dos trilhos. Ele veio para te salvar da tua própria miséria. So he took the refuse and the rejects of this world, like me and you. Então ele pegou os recusados, os rejeitados desse mundo igual eu e vocês. Now we're in charge of his government. Think about that. E agora nós estamos no comando do governo dele. We're in charge of his government. Nós estamos no comando do governo dele. We command melachim.
Nós ordenamos Malachim. 1 Corinthians 6:1, we're going to judge Malachim in the Olam Haba. 1 de Coríntios 6:1, nós julgaremos os Malachim no Olam Haba. We who know what it's like to be abused by wicked people. Ninguém gostaria de ser abusado por pessoas ímpias. Now we're abusers in the spirit. Agora nós somos abusadores no espírito. We abuse the devil. Nós abusamos o demônio. We abuse the demons. Nós abusamos os demônios. We throw them out. We cast them out. We tell them to gay cocken. We tell them to knock thine up against the vant. Go hit your head against the wall. We're just pushing devils around. A gente empurra o demônio, a gente manda ele embora, a gente faz com que ele bata a cabeça na parede, a gente fica bulinando o demônio hoje em dia. Because we're the head, not the tail. Porque nós somos a cabeça e não a cauda. Because we are the sons of Melchizedek, which includes the responsibilities of the sons of Levi. So the Levitical priesthood hasn't gone anywhere. Turn to your neighbor and say, I'm looking at you and I found the Levitical priesthood. Porque agora nós temos as responsabilidades do sacerdócio Melquisedeque, que é o mesmo sacerdócio, que é o mesmo sacerdócio levítico, as mesmas responsabilidades. Olha para o teu próximo e fala, I'm not Indiana Jones. Turn to your neighbor and say, I'm not Indiana Jones. Olha para o teu próximo e fala, eu não sou o Indiana Jones. But I found the Levitical priesthood. Mas eu encontrei o sacerdócio Zadoquita. All this time it was hidden in the royal priesthood. Todo esse tempo estava escondido no sacerdócio real. Through the principle of através do princípio de stacking. Empilhamento. Stacking. Empilhamento. He poured the anointing oil on Aaron's head. And what does Psalm 133 tell us? Ele derramou o azeite sobre a cabeça de Aarão. E o que o Salmo 123 nos fala? It is like the shemen hamshichi that starts at the head, goes down the beard, and touches every member of the royal priesthood. It's still flowing. E começa com esse azeite na cabeça, flui pela barba e toca todos os membros desse corpo. O azeite está fluindo ainda. Moshe brought Aaron's sons and put robes on them, and the robes got wet with new oil. Moshe trouxe mantos. Turbans got wet with new oil. Moshe trouxe mantos para Aarão e para os filhos, e esses ficaram molhados com azeite novo. Their hands got slippery and fuzzy for Yahuwah with new oil. As mãos deles ficaram escorregadias, melequentas para Yahuwah com um novo azeite. And then there was a bull for the sin offering. E aí houve um touro para a oferta do pecado. To forgive the priesthood of sins. Para perdoar os pecados dos sacerdotes. Verse 15. Versículo 15. He took the blood of purification. Ele pegou o sangue da purificação. And he spread it on the four horns of the altar. E espalhou nos 4 chifres do altar. And then he spread it all around with his finger. E espalhou por todo o canto com o dedo. The oil anointed. Primeiro o azeite ungiu. At which he anointed, he cleansed with dam. E aquilo que ele ungiu, ele purificou com o sangue. So that before they can preach and teach and dispense Keporah, they became the benefactors and the beneficiaries of Keporah. Para que antes eles pudessem pregar, ensinar e compartilhar a palavra de Yahweh, eles pudessem ser os primeiros beneficiários dessa purificação do azeite. Anything that was not worthy of the blood and the new oil got burned on the altar. Tudo que não era digno do novo azeite e do sangue foi queimado no altar. Then in verse 18 he brought the ram. Aí no versículo 18 ele trouxe o carneiro. And Aaron and his sons laid hands on the ram. E Aarão e os filhos dele colocaram as mãos em cima do carneiro. They killed it and took the dam of the altar. This was not a sin offering. E eles mataram e pegaram o sangue, e isso não foi uma oferta do pecado. We'll get to this in a second. Nós chegaremos nisso em um segundo. He cut the ram into pieces. Ele cortou o carneiro em pedaços. Burned the fat. Queimou a gordura. Washed the inward part. Lavou as partes internas. Pardon me, verse 21. This was a burnt offering. Perdão, versículo 21. Isso foi uma oferta queimada. So in this consecration, sins were forgiven. Então nessa consagração, pecados foram perdoados. A thanksgiving offering, an olah, a burnt offering, for sins forgiven. Uma oferta acendida, queimada, uma olá para pecados perdoados aconteceu. And now, verse 22. E agora o versículo 22, o Aleph Taf. 22 letters in the Hebrew alphabet. 22 letras no alfabeto hebraico. Anointed with Shemen Chadash. Ungido com Shemen Chadash. Atoned with the blood. Espiado pelo sangue. Washed with the cleansing of the water of the one who moved in, the holiness of the one who moved in. Lavado com a pureza das águas daquele que se mudou para lá.
Now verse 22. Agora o versículo 22. This is who we are. Isso é quem nós somos. This is describing our consecration to Yahuwah. Isso está descrevendo a nossa consagração para Yahuwah. He treasures it. He coddles it. He loves it. He washes it. He anoints it with oil. We are his. We are a priesthood of royalty. It combines the best of the responsibilities of Levi and the dream fulfilled and the dream of Yahuwah that he would have a remnant segula. Ele ama isso, ele separa isso, ele abraça isso, ele cuida da gente. Isso combina a responsabilidade do melhor de Levi com a melhor da responsabilidade de Malquitzedek, agora consagrados em um só segulá, em um único povo. Now look at verse 22. Olha o versículo 22. So all the cleansing has been done. Então toda a purificação foi feita. We're still in Vayikra 8. Ainda estamos em Vaikra 8. 8:22. 8:22. Now notice when all the washing and the cleansing is done, Agora perceba, quando toda a lavação e a consagração termina, and each one of us goes through this. e cada um de nós passamos por isso, This was done for us by the finished work, isso foi dado a nós, isso foi dado por nós pela obra finalizada. by the high priest of our new order. Isso foi feito por nós, pelo sacerdote da nossa ordem. Now this is important. Isso aqui é importante. He brought another ram. Ele trouxe outro carneiro. What is a ram? O que é um carneiro? Before it was a car. Antes era um carro. But what is a ram? O que é um ram? A mature lamb. Huh? Mature lamb. Not a lamb, but a mature lamb. Não é um cordeiro, mas é um cordeiro Those that maduro. headbutt people, places, and things. Aqueles que conseguem cabecear pessoas, lugares e coisas. Who has been positioned in the strength and might of Yahuwah. Que foram posicionados na força e poder de Yahuwah. As it is written. Porque como está escrito, Those who know Aloha will be strong in the book of Daniel and do what? Mighty exploits. está escrito no livro de Daniel, aqueles que conhecem Yahuwah Aloha serão fortes e farão explorações poderosas. The reason the order of Melchizedek is greater than the order of Levi, it encompasses the best of Levi and the best of the order of Melchizedek. Echad. A razão Father, pela qual Son, and Spirit. Echad. Husband, wife. Echad. Levi and Melchizedek. Echad. How? Where? Then? When? Now? In the master's hands. Por que a ordem de Malquitzedek é maior do que a ordem de Levi? Porque ela pega o melhor de Levi e o melhor de Malquitzedek, Echad. Como o marido e uma mulher são Echad, como Israel é Echad, como os sacerdócios agora são Echad. Levi e Malquitzedek, Echad nas mãos do mestre. So now they've been anointed by the new oil. Então agora eles foram ungidos pelo azeite novo. And so now Aaron and his sons E agora Aharon e os filhos dele took the ram of consecration, pegaram o carneiro da consagração, killed it. mataram ele. Moshe took the dam. Moshe pegou o sangue. They're saved, they're washed, they're clean, they're forgiven, they're pardoned. Eles foram salvos, lavados, perdoados. Pero they're not consecrated. Mas eles não foram consagrados. There are some people who are saved by the skin of their teeth, but they're not consecrated. Algumas pessoas são salvas pela pele dos dentes, mas não foram consagradas. They accept the lamb, but they reject the ram. Eles aceitam o cordeiro, mas rejeitam o carneiro. Fully committed to Matthew 33. Completamente comprometido a Matitiahu 6:33. That's ram discipleship. Isso é discipulado do carneiro. That includes consecration. Isso inclui consagração. For it is written, in him we live, we move, and we have what? Our very reason d'être. Raison in French, raison d'être. Porque está escrito que nós vivemos, nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso próprio ser, raison d'être, a razão da vida. Moshe took the dam of the consecration. Moshe pegou o sangue da consagração, gave Aaron a tip. Deu a Aharon uma gorjeta. So you thought it began in a restaurant, right? Que ele receberia no restaurante. Gave Aaron a tip on his right ear. Deu uma gorjetinha para Aharon na orelha direita. Gave Aaron a tip on his right thumb. Deu uma gorjetinha para Aharon no dedão direito da mão. His right toe. No dedo do pé direito. Now, why the right? Agora, por que a direita? In biblical understanding, the right side is the side of strength. No entendimento bíblico, o lado direito é o lado da força. Authority. Autoridade. Approval. Aprovação. Anointing by the Shemen HaMashiach.
unção pelo Shemen HaMashiach. The left side are for the rejected, O lado esquerdo é para os rejeitados, the weaker, os fracos, those who hear but refuse to be ordained and consecrated. aqueles que ouvem, mas se recusam a ser ordenados e consagrados. According to the priesthood of all believers, every one of us is ordained and every one of us is consecrated unto and for Yahuwah. De acordo com o nosso sacerdócio, todos de nós fomos ordenados e todos de nós fomos consagrados a Yahuwah. There's something bigger than salvation only. It's salvation unto a lifetime of priesthood service in your consecration to Yahuwah. Há mais do que só essa salvação, há a salvação para uma vida de serviço nesse sacerdócio consagrado a Yahuwah. But notice it takes another person to recognize that consecration. Mas perceba, precisa-se de outra pessoa para reconhecer essa consagração. So the left side in some Hebraic circles Então, o lado esquerdo, em alguns círculos represents hebraicos, the beauty and the gentleness of Yahuwah. representam a beleza e a gentileza I de don't want Yahuwah. to get into the K word because some people get spooked. E eu não The quero entrar right na side palavra. is the Geburah and the strength. O lado direito é a Gevurah e a força. But I look at the right hand, the right thumb, the right foot Mas eu olho para o pé direito, a mão direita, a orelha direita, as the favor, como o favor, the anointing, a unção, the consecration, a consagração, the dedication and the strength of Yahuwah manifested through his royal priesthood. a dedicação e a força de Yahuwah manifestadas no sacerdócio dele. Notice it wasn't Aharon, was it? Perceba que não foi Aharon, certo? It was all Aharon's sons. Foram todos os filhos de Aharon. Yes? Sim? How many sons did Aharon have? Quantos filhos Aharon tinha? 3. 3. Kohath, Actually, Gershon, four. and Merari. No, Aharon Six. or Lewi? No, Aharon. Lewi had 3. No, no. Lewi had 4. I mean, Slow Aharon down, had slow four. down, slow down. Aaron had 4. Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, and Elasa. You're right, 4. and Lewi 4. Right. Sorry, that was not right. Those are the You're 3 right. branches 4 sons of the of Kohanim. that's right. But all of them were anointed. Aharon teve 4 filhos, na verdade. Desculpa. Just like Mas- all of us are anointed with the Shemen Chadash. E todos eles foram ungidos, assim como nós somos pelo So- Shemen Hadash. We look forward to tomorrow, the 50th day since new wine. Então, quando nós olhamos para amanhã, ansiosos, o 50º dia desde o vinho novo, Let it be the time of our consecration, que seja o dia da nossa consagração, the ram of consecration, o carneiro da consagração, the ram of consecration. o carneiro da consagração. Verse 25, the fat and the kidneys, Versículo 25, a gordura, os rins, the tail a cauda, to the side. de lado. The basket of unleavened lechem, A cesta dos pães sem fermento, unleavened cake, bolo sem fermento, the oiled, watch this now, oiled bread, pão azeitado, delicious to Yahuwah, a wafer of oiled bread. uma bolacha de azeite, The oil was part of the consecration ram ceremony. uma bolacha com azeite delicioso aos olhos de Yahweh. O azeite era parte da consagração. Sorry, our ram caught in the thicket O nosso carneiro pego no arbusto is Yahusha. é Yahusha. Don't worry, Yahuwah will provide himself the lamb, Não se preocupe, Yahweh proverá a si mesmo como cordeiro. the ram. O carneiro. That's the ram. But what about the bread with oil? Esse é o carneiro, mas que tal o pão com azeite? Olive oil, Azeite de oliva. messianic oil, Azeite messiânico. new oil. Azeite novo. I don't know about any of you, but can we talk? Eu não sei vocês, mas a gente pode conversar. Nobody's listening. Family secret. Segredo familiar. I'll go to the Italian restaurants for the chicken cacciatore and the pizza. Vocês vão no restaurante italiano para aquele frango que eles fazem a pizza? I go for the hot bread in the oil. In the oil! Eu vou para aquele pãozinho quente dentro do azeite. Garçom, come here, boy. You give me more oil? Garçom, vem cá, me dá mais azeite. You give me more oil? I give you big tip here. Se tu me der mais azeite, eu vou... Here?
Eu vou te dar uma gorjetinha boa aqui na orelha, uma gorjetinha boa no dedão também. Okay, back in the day, garçon was a dirty word because it was like a French homosexual, you know. Garçon. Antigamente, garçom Hey, everybody said garçon. era uma palavra ofensiva, porque era tipo homossexual em francês, Even mas hoje Michael todo mundo Obama. é... I mean, garçon. I mean, garçon. Come here, garçon. The first lady of the United States, garçon. A primeira dama dos Estados Unidos, um Do, garçom. do, do. Rivka, this is Rivka's favorite part. Essa aqui é a parte favorita da Rivka. Where was we? I got lost in hot bread and oil. The oil. Where's Sholiach? He's in the oil. Onde é que tá o Sholiach? Ele tá no azeite. He's in the Italian restaurant. Tá no restaurante italiano. How many know I went into 30 days of mourning when Sorabello's closed? Quando o Sorabello's fechou, quem aqui sabe que eu tive um luto de 30 dias? You know how the children mourned for Moshe on the plains of Moab for 30 days? Sabe igual as crianças lamentaram por Israel, por Moshe 30 dias? Our family went into 30. She's still calling them up. Are you open? This number has been disconnected. Every 2 days, Mariam is calling. Are they open? This number is disconnected. A cada 2 dias, a Mariam me liga para lá e fala Every assim, 2 days, she's dialing up Sorabello's because they told her we're going to reopen someday. A cada 2 dias, a Mariam liga para o Sorabello's e fala, não, esse número foi descontinuado, mas eles disseram para ela que iam reabrir algum dia, então ela liga a cada 2 dias para lá. The oiled lechem, O lechem azeitado, one wafer, uma bolacha, and put on the fat e coloque na gordura to make the shemen even more pronounced. para deixar o shemen ainda mais pronunciado, On the right thigh. na coxa direita. The fat on the right thigh. A gordura na coxa direita. The cake, O bolo, oil, azeite, fat, gordura and the right thigh of the consecration. e a coxa direita da consagração. He put all in Aharon's hands Ele colocou tudo nas mãos de Aharon and his son's hands. e nas mãos dos filhos dele. And this oiled bread, this unleavened bread with shemen, E esse pão sem fermento com shemen, com esse azeite novo, anointed bread was in the hands of the priesthood. Yahusha is the anointed olive oil bread of life. And that responsibility to proclaim him, to declare him, is in our hands. esse pão ungido foi colocado nas mãos de Aharon. Então, Yahusha, o nosso sumo sacerdote, ele é o pão da vida, ungido com azeite novo dessa consagração. E essa responsabilidade de proclamá-lo está nas nossas mãos. As the Abba has sent me. Assim como o Abba me enviou. The oil of the Ruach. Seja cheio do Ruach. He breathed on them. Ele respirou neles. As the Father has sent me, so I send you. Assim como o Pai me enviou, eu lhes envio. We don't go empty-handed. We have the bread of life that is anointed by the Shemen HaMishichi in our hands. And every time we present it to man, we renew the offering to Yahuwah. Nós não vamos de mãos vazias. Toda vez que nós vamos proclamar o nosso sumo sacerdote, nós temos o pão sem fermento azeitado. E esse é Yahusha. Because that's the Levitical responsibility. What is that responsibility? The preservation of the souls of men. Porque essa é a responsabilidade levítica. Qual? A preservação das almas dos homens. So the responsibility for men's souls is from the Levitical priesthood, but the good news that frees men's souls is from the Melchizedekian priesthood, and they become echad. A responsabilidade das almas dos homens vem do sacerdócio levítico, mas as boas notícias e a redenção delas vem do sacerdócio de Melquisedeque e eles se tornam echad. Stop arguing with people. Oh, what happened to Levitical priesthood? It's been replaced, and who's it? It's a waste of time. Parem de discutir com as pessoas. Qual que é o sacerdócio levítico? Onde é que eles estão? É um desperdício de tempo. When we're consecrated, quando nós somos consagrados, ordained as priests, ordenados como sacerdotes, both the Levitical and the Melchizedekian priesthood, ambos os sacerdócios levítico e de Melquisedeque, become echad, se transformam echad. The responsibility and the means by which man is redeemed become echad, and the responsibility is placed where? In our hands. A responsabilidade, o meio pela qual essa é cumprida, se tornam echad e são postas aonde? Nas nossas mãos.
Listen, leaven is a type of Sim. what? Sin. Sin. Fermento é um tipo do pecado. As priests of the Most High El Elyon, we don't go around offering stale religion and false ways, but we offer the anointed bread, the unleavened bread. We offer the way, we offer the truth, we offer the life. O fermento é um tipo do pecado, então nós não oferecemos esse pão estragado da religião e as falsas doutrinas dela. Nós oferecemos esse pão sem fermento. Nós oferecemos o caminho, a verdade e a vida, sem fermento, sem pecado. Then Moshe took from their hands Aí Moshe pegou das mãos deles what was in their hands. o que estava nas mãos deles. He collected all that was in the various hands of the various priests Ele pegou tudo que estava nas várias mãos dos vários sacerdotes and offered Yahuwah dessert. e ofereceu como sobremesa a Yahweh. Sweetness. Doçura. Well, it takes what's in your hand Tu pega o que está nas tuas mãos as part of your consecration. como parte da tua Takes consagração. what's in my hand. Ele pega o que está nas minhas mãos. Moshe collects it and gathers it. Moshe pegou tudo e reuniu. He waves it collectively as the two covenants become echad. Ele abana coletivamente enquanto ambas as alianças se And tornam in the echad. end, it's sweet. E no fim é doce. So when the two priesthoods Então, quando os dois sacerdócios function together in harmony, funcionam unidos em harmonia, yes, hello? And when all the priests are living in shalom with each other, right? e quando todos os sacerdotes vivem em shalom uns com os outros, We're not we're not at variance, we're not at odds with each other. nós não estamos em variantes, nós não estamos bravos uns com os outros. Moshe goes around collecting those consecration offerings, Moshe vai por aí coletando essas ofertas de consagração, puts it together, coloca todas elas juntas and says he gives Yahuwah one sweet fragrance. e dá uma fragrância doce a Yahweh. It's a sweet fragrance É uma fragrância doce, made by fire. feita por fogo. Then Moshe took the breast of the consecration Aí Moshe pegou o peito da consagração and waved it before Yahuwah and said, Todah Rabah Yahuwah. e sacudiu diante de Yahweh e disse, Todarabá, Yahweh. Yahuwah even provided for the one doing the ordination. Yahweh até proveu para aquele que estava fazendo a ordenação. The breast of the ram, O peito do carneiro, I'm not an expert, but I'm guessing it was a tasty part, right? eu não sou um expert, mas eu tô supondo que é uma parte boa. Good part, like chicken breast. Deve ser uma parte gostosa, igual o peito de frango. And that part belonged to Moshe. E essa parte pertencia a Moshe. So that the one doing the ordination and the one receiving the ordination shared of the same water, shared of the same oil, shared of the same atonement, and shared and come to know him as Yahuwah Yireh. Então, aquele que estava sendo ordenado e quem fez a ordenação compartilharam da água viva, compartilharam do azeite da consagração, compartilharam dessa expiação de conhecer a Yahweh Yireh. Look at verse 30. Olha o versículo 30. Moshe set apart his part of the consecration. Moshe separou a parte dele da consagração. He had a part. Ele tinha uma parte. Aaron had a part. Aharon tinha uma parte. The people were watching the ordination. O povo assistiu à ordenação. This is your ordination. Essa é a tua ordenação. This is your consecration. Essa é a tua consagração. This is what happened to you when you became a royal priest. Foi isso que aconteceu contigo quando tu se tornou um sacerdote real. All the elements that are here visited your life. Todos os elementos que aqui estão visitaram a tua vida. Not a single element in Leviticus chapter 8 Nenhum único elemento em Levítico 8 did not visit your life. não visitou tua vida. The day you got consecrated. No dia que tu foi consagrado. So you're no longer in the Olam Hazeh. Então vocês não estão mais no Olam Hazeh. Serving flesh, serving Sim. grandma, serving mom, serving somebody. Now you're serving the only body that is worth serving. Servindo a avó, servindo a mãe, servindo qualquer pessoa. Agora vocês estão servindo o único corpo que é digno de ser servido. The whole wheat unleavened bread. O pão integral sem fermento. The unleavened bread that is in the hand of every one of us. O pão sem fermento que está nas mãos de todos Enough nós. to eat, a double portion of the unleavened bread with oil, enough to eat and enough to dispense. Uma porção dupla do pão sem fermento ungido. O suficiente para comer e o suficiente para dispensar. And Moshe took, verse 30, the shemen
HaMashiach. E Moshe pegou o versículo 30, o Shemen HaMashiach. Friends, it's no accident. It's not called it's not called, brownie oil, or it's not called, grandma's apple cider oil. Isso aqui não é o azeite de maçã Hello? da tua avó, isso aqui não é um acidente que ele é chamado do que é Do you chamado. think it's a coincidence Vocês acham que é uma coincidência that only the messianic oil can save and consecrate? que só o azeite messiânico pode salvar e consagrar um filho de Yahweh? Maybe. Talvez, sim. Let me pray about it. Deixa eu orar a respeito. None of the above. Yes. Nenhuma das de cima. Sim, It's not any oil. isso não é qualquer azeite. It's the messianic oil. É o azeite messiânico And it's the oil of consecration e é o azeite da consagração that we need to enter the believer priesthood of all believers. que nós precisamos para entrar no sacerdócio de todos os crentes. He took the dam, Ele pegou o dam, which was on the altar. que estava no altar, He took it from the altar. ele tirou do altar, He sprinkled it on Aharon, aspergiu sobre Aharon, on his garments, and on his son, and upon their garments. nas vestes dos filhos deles, nas vestes de Aharon, nos filhos dele e sobre as vestes deles. And he consecrated Aharon and his garments, and his son, and their garments. E consagrou Aharon, as vestes dele, os filhos dele e as vestes deles. So he took from the blood, he took from the water, he took from the oil. Então ele pegou do sangue, da água, do azeite. Where did this oil come from? De onde que veio esse azeite? Probably from Egypto. Provavelmente do Egito. The last time I read in Yochanan chapter 2 at the wedding of Cana, Mas da última vez que eu li em Yohanan capítulo 2, no casamento de Caná, Hosea went into Canaan land, Yahusha foi na terra de Canaã. and he turned the waters of Canaan E ele transformou as águas de Canaã into wine. em vinho. So he sanctified this oil somehow. Então ele santificou esse azeite de alguma forma. Somehow, De alguma forma. even if it was not found in the wilderness, Mesmo se ele não tenha sido encontrado no deserto. to accomplish the consecration Para alcançar a consagração of the Kohanut. do Kohanut, do sacerdócio. And then we have the rest in verse 31. E a gente tem o resto no versículo 31. Boil the flesh, Ferveu a carne, eat the lechem comeu do lechem, that is in the basket of consecration. que está na cesta de consagração. Whatever's left, burn with fire. O que quer que sobrou, queimou com And fogo. we close with this. Nós fechamos com o seguinte. Look at verse 33. Olha o versículo 33. This is important. Isso aqui é importante. You shall. So this is who you are. If you don't see yourself here, you're not seeing things properly. Então, se tu não se vê aqui, você não está vendo as coisas apropriadamente. Isso aqui é quem tu é. You're not just an afterthought. You're not just a lonely, lowly Raggedy Ann who he loves. No. Now you have a consecrated role in the kingdom. Tu não é só uma pessoa que foi abandonada e ele salvou e ama. Não, você tem um papel ativo e consagrado no reino agora. You shall not go out of the door of the Mishkan. Vocês não sairão da porta do Mishkan. I am the door. Eu sou a porta. If any man enter in, he shall go in and out of the door and not of any other door, any other way. Eu sou a porta. Se qualquer homem vier a entrar, ele entrará e sairá por The remnant a house única porta. royal priesthood does not go out of the door, they go in and out of the door. O sacerdócio real escolhido não sai por essa porta. Eles entram e Are you saem, with mas me? eles não vão embora. Because you go out of the door, you get into trouble, right? Porque se tu sair dessa porta, você entra em problemas. My sheep don't get into trouble. They're consecrated. They go in and out of the same door. Agora, as minhas ovelhas, eles não entram em problemas, elas I são am the door. consagradas. Wherever they go, the door goes. Aonde quer que elas vão, a porta vai. They go in and out of the door and they find pasture because I am the door and I am always with them. Eles entram e saem por essa única porta e encontram pasto, porque onde elas estão, eu estou com elas. Most doors lead to nowhere, but we're the only royal priesthood on earth that gets to take the door with us. A maioria das portas não leva a lugar nenhum, mas nós somos o único sacerdócio do mundo que leva a nossa porta conosco. Now I say most days I'm preaching better than you're acting. Sabe quando eu falo que na Today, maioria dos you're dias... acting as good as I'm preaching. Thank you, Madeline. Vocês sabem que quando eu falo, eu estou pregando melhor do que vocês estão agindo. You're all acting
just as good as I'm preaching. Agora, hoje, vocês estão agindo tão bem quanto eu estou pregando. Wonder of wonders, miracle of miracles. Yah took a tailor. Never mind. But check it back. You take the door of the Mishkan with you. Vocês levam a porta do Mishkan com vocês. For how long? Por quanto tempo? 7 yamim. 7 yamim, 10 dias. The consecration and the ordination as a royal priest with that beautiful bread full of olive oil, Shemen HaMishichi in our hands. Theoretically, the Christians are right. You know how they say every day is Christmas? Not right. But for us, every day is the Feast of New Oil. Because that new oil is always in our hands. Desculpa, 7 dias, eu falei errado, eu acho. Mas então, esse processo de consagração, a gente não sai por essa porta por 7 dias, o que significa que é uma consagração perpétua. Esse azeite nunca deixa as nossas mãos, porque agora nós somos consagrados e a responsabilidade foi posta sobre as nossas mãos na forma desse azeite. Então, nós celebramos o Shemen HaMishichi todos os dias. The royal priesthood understands O sacerdócio real entende that since the door goes with them, the anointed bread, unleavened bread goes with them, that every day is a day of new oil. Come on, somebody. já que a porta vai com eles, New oil. já que a porta vai com eles e o pão azeitado vai com eles todos os dias, o novo azeite é celebrado todos os dias. This is Marilyn's first service with us. Esse aqui é o primeiro serviço da Marilyn com a gente. You think this is a day of new oil for her? Vocês acham que é um dia de novo azeite para ela? And guess what? As long as you and I stay and abide, E adivinha só, contanto que nós dois permaneçamos, how can you have a day of new beginnings without a day of new oil? como é que você pode ter um dia de novos começos sem um dia de novo It azeite? shows you that the Christian ordination is a pathetic, piggly, wiggly waste of time. Isso mostra para vocês que a ordenação cristã é um How do desperdício they, de how do tempo. they ordain in the church? Como é que eles ordenam na igreja? Put that camera on. Up. Out. This is how they ordain in the church. Watch. É assim que eles ordenam na igreja, dá uma olhada. Watch. I'm going to show you. It's going to take about a nanosecond. Vai levar um nanosegundo para a câmera, peraí. You ready? Did you eat your watermelon? The bike is ready for anointing? No. Ready? Put the camera on me. Oh. En el nombre de... No nome do cavalo. En el nombre... You're in. You're anointed. You're Aí, ó, ordained. você tá dentro, tá ungida, beleza. Children. And don't forget, don't molest them while you're teaching. No? Agora vai ensinar as crianças que não molestam. You're in. You're in. Você entrou, você tá dentro, é isso? That's how the church ordains people. É assim que a igreja ordena as pessoas. Now, let's compare that to Torah. Agora vamos comparar isso com a Torá. Let's compare that to Torah. Vamos comparar isso com a Torá. Once you finish the ceremony of the consecration of the ram, Uma vez que você termina essa cerimônia da consagração do carneiro, you're not ordained yet. tu ainda não tá ordenado. Because this ain't no priesthood. This Porque is a isso aqui não- royal priesthood. Isso aqui não é um sacerdócio, isso é um sacerdócio real, de realeza. You must stay in the Mishkan Vocês devem permanecer no Mishkan and not go out e não sair for 7 yamim. por 7 yamim. No, 7 yamim consecrate. 7 yamim consagra. As he has done to you guys in the second year on the first day of the first month. Assim como ele fez por vocês no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês. It is to make an atonement for you, a kapara. É para fazer uma expiação para vocês, uma keporá. You must abide in order to be ordained into the Melchizedekian Levitical Echad priesthood. Vocês devem permanecer para serem ordenados ao sacerdócio levítico malquisedequiano Echad All the days of your life. todos os dias da tua vida. 7 yamim. 7 yamim. 1 yom for each millennium. Um yom para cada milênio. So you have the charge of Yahuwah forever. Então vocês têm o dever de Yahweh para sempre. You not die by going back to your own ways and your own door and your own life. Para que vocês não morram voltando para os próprios caminhos, para a própria porta e para a própria you missed vida. that. Let me go over it again. Deixa eu passar de novo por isso. The ordination and the consecration is for 7 days. A ordenação e a consagração são por 7 Day dias. 1, Dia 1, day 2, dia 2, from Adam to Noah. de Adão a Noah. Day 3, from Noah to Abraham. Dia 3, de Noah a Abraham.
right through the millennial kingdom. até o reino milenar. Day 7. Dia 7. This is a command Isso é um mandamento so that you do not die. para que vocês não morram. Die from what? Morrer do quê? Die away from your ordination. Morrer para longe da tua Die away ordenação. from your consecration. Morrer para longe da tua consagração. In other words, Em outras palavras, you have the blood, você tem o sangue, you have it for all your days. você tem por todos os teus dias. Passover is continual. A Pesach é contínua. You have the light, Você tem a luz, Hanukkah, as the feast of rededication of the Mishkan. Hanukkah, a celebração de rededicação do Mishkan. You have the light forever. Você tem a luz para sempre. You are the light of the world. Tu é a luz do mundo. These days that are limited to a single remembrance are to rekindle this, that what you're celebrating tomorrow is not a dinner or a meal. It is a command that Yahuwah expects us to be new oil and to have the new oil until the millennial comes. Então And esses through dias, the millennium, esses dias de revelação únicas basicamente nos mostram que o que nós vamos celebrar amanhã não é simplesmente uma refeição, não é simplesmente uma data de um dia só, é um mandamento de que Yahweh requer que tenhamos o novo azeite e sejamos esse novo azeite por todos os dias da nossa vida até o milênio. see that last verse in chapter 8? Vocês veem esse último versículo no capítulo 8? Do the consecration of Yahuwah, Se vocês fizerem a consagração de Yahweh, your consecration, a tua consagração, you will not die. vocês não morrerão. Die? What do you mean I will not die? Como assim eu não vou morrer? What does that mean I will not die? I thought through Messiah I will not die. O que significa? Como assim eu não vou morrer? Eu pensei que era através do Mashiach que a gente não He that morrer. lives and believes in me will never die. Aquele que viver e acreditar em mim nunca morrerá. That's true, but that's not what it means. Isso é verdade, mas não é isso que significa. The Levitical priesthood O sacerdócio levítico will never die. nunca morrerá. Your Melchizedekian priesthood O teu sacerdócio de Malquitzedek will never die. nunca morrerá. In other words, you're going to be a faithful priest for Yahuwah all the millennium and days of your life. Em outras palavras, vocês vão ser servos fiéis de Yahweh por todos os dias da vida de vocês. Because the gifts and calling of Yahuwah are without repentance. Porque os dias e os presentes de Yahweh são sem arrependimento. And that's today's message. E essa é a mensagem de hoje. Because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah, everyone. It is Shabbat. Rifki, come on up. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Rifka, Marianne, come on. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Campina, Shalom, Campina. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. One more time. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Around the world. Around the world. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Maestro, music, please. Shabbat Shalom, Yisrael. We'll see you tomorrow.